Não dá para você estudar e conseguir aprender os conteúdos e ser aprovado no concurso dos seus sonhos se você não tiver concentração. E essa é uma reclamação bastante constante que eu recebo dos meus alunos. Ju, eu não estou conseguindo me concentrar. Ju, eu acabo de ler um parágrafo e não me lembro do que estava falando. Eu fiquei 30 minutos assistindo uma videoaula e não consigo lembrar do que o professor falou. E isso acontece para todo mundo, tá? A gente precisa entender que hoje a gente está vivendo na era da informação. A gente tem muita coisa disputando a nossa atenção, né? São notificações no celular, Netflix, as pessoas, saber se alguém curtiu o seu post, se alguém compartilhou aquilo que você colocou. Ou seja, né? A gente está o tempo todo sendo bombardeado por estímulos. E é claro que isso fez com que a nossa concentração caísse. Tem um neurocientista que eu gosto bastante, que eu costumo acompanhar, que é um espanhol, Francisco Mora, e ele fala um negócio que é muito interessante. Ele fala que existem vários estudos que comprovam que a gente não consegue mais manter a nossa concentração por 50 minutos. Então, em vez de a gente ter 10 aulas de 50 minutos, seria mais interessante se a gente tivesse 50 aulas de 10 minutos, tá? Isso porque quando o professor ele fica 50 minutos falando, ou você tenta fazer uma sessão de estudos de 50 minutos, o que acontece é que você se desconcentra e reconcentra várias vezes, né? Então, você não ficou 50 minutos concentrado. Você teve ciclos ali de concentração, desconcentração, concentração, desconcentração. Qual que é o problema disso? O primeiro deles é que você não aprende, tá? Tudo que você estuda sem concentração, na verdade, você não está aprendendo, né? Eu gosto de fazer uma analogia que é mais ou menos assim. Quando a gente está estudando alguma coisa, quando você está assistindo uma videoaula, quando você está lendo um PDF, quando você está resolvendo uma questão, você está trabalhando essa informação na sua memória de trabalho, tá? A memória de trabalho é uma memória extremamente rápida, é pequena, você consegue processar ali de 2 a 9 informações de cada vez. Quando você termina de processar aquela informação na memória de trabalho, ela é transferida para a sua memória de curto prazo, tá? E aí, né, depois, o cérebro vai entender, normalmente à noite, quando você está dormindo, se aquela informação é relevante, se aquela informação é importante, ele vai jogar aquela informação lá na memória de longo prazo, tá? Então, à noite, durante o sono, o cérebro ele passa ali uma inspeção por tudo que aconteceu ao longo daquele dia, para ver o que vai para a memória de longo prazo e o que vai ser jogado fora. E o que acontece? Quando você estuda um conteúdo, dedicando atenção a esse conteúdo, é como se você colocasse um post-it ali, um alfinetinho. Sabe aqueles alfinetinhos que a gente coloca em mapa para sinalizar os locais? Pois é, aquele alfinetinho da cabecinha vermelha. Imagina que quando você está processando alguma informação, não só de estudo, tá? Qualquer informação que seja, um número de celular, uma coisa que aconteceu, uma conversa que você teve com alguma pessoa, quando você dedica atenção para essa ação, ou quando essa ação está envolvida numa grande carga emocional, é como se você colocasse um alfinetinho vermelho naquela informação aí, sabe? E aí, à noite, quando o cérebro vai fazer a inspeção, ele pega tudo aquilo que está com o alfinetinho vermelho e joga lá na memória de longo prazo. E aquilo que não tem o alfinete vermelho, ou seja, aquelas informações que você não dedicou atenção ou que não estão envolvidas numa carga emocional grande, ele descarta essas informações, tá? Então, imagina só, se você está assistindo uma videoaula, se você está resolvendo uma questão, se você está lendo um PDF, sem atenção, pensando nas contas que você tem que pagar, pensando no médico que você tem que ir, pensando no relatório que você tem que entregar, o que acontece? Você não está dedicando atenção para aquilo ali. Você está simplesmente de corpo presente estudando aquele assunto. Ou seja, se você estudou um conteúdo sem dedicar atenção a ele, você não colocou o alfinetinho vermelho naquela informação. Então, quando chegar à noite, que o cérebro olhar para tudo aquilo que aconteceu ao longo do dia, essa informação que não está com o alfinetinho vermelho, ela vai ser descartada, ela vai ser desprezada. E aí é como se você não tivesse estudado aquele assunto. Então, percebe que a concentração ela é fundamental. E é por isso que estudar é tão cansativo, né? Quando eu comecei a estudar,
Eu fiquei um tempo, 10 meses, só estudando para concurso, eu não estava trabalhando, né? E aí, qual que era a minha ideia? Bom, se eu trabalhava 8 horas por dia, eu vou estudar também 8 horas por dia. Nada mais justo, afinal de contas, eu estou deixando de trabalhar para estudar para concurso, né? O problema é que estudar cansa muito mais do que trabalhar, tá? Por quê? Quando você está trabalhando, você até trabalha 8 horas por dia, mas dificilmente você está 8 horas por dia concentrado, né? Você vai, toma um café, conversa com os amigos, dá uma pesquisada na internet, ou seja, né? Na melhor das hipóteses, você está trabalhando ali em torno de umas 5, 6 horas, né? Tem gente que trabalha até menos do que isso, tá? Quando você vai estudar, não pode ser assim, né? Quando você vai estudar, que a gente fala, eu estudei 8 horas durante esse dia, o ideal é que você tenha estudado 8 horas concentrado durante esse dia. Então, quando você se concentra, você gasta muito mais energia, você exige muito mais do seu cérebro. Porque o nosso cérebro, ele foi desenvolvido não para ficar o tempo todo concentrado, tá? Porque imagina só, os homens lá na pré-história, quando viviam em caverna, que estavam no meio da selva, ele não podia simplesmente ficar durante longos períodos concentrado em uma atividade. Aparecia um leão ali e comia ele, tá certo? Então, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que estar fazendo alguma coisa ali, mas com o pensamento difuso ativado, né? Ele precisava estar fazendo alguma coisa ali, mas tomando conta de tudo que acontecia em volta. E é assim com a gente até hoje, né? Você está aqui fazendo alguma coisa, o cachorro late ali, uma criança chama ali, você imediatamente muda o seu foco para esses outros pontos de atenção, tá? E aí, quando você tenta se manter focado, dispersando, deixando de lado, né? Todos os outros estímulos que estão aparecendo, isso exige que você empregue uma quantidade muito grande de energia, né? E isso faz com que você chegue ao final do dia muito mais cansado, tá? Então, estudar cansa mesmo muito mais do que trabalhar. Por quê? Porque exige mais da sua concentração. E se manter concentrado é, sim, um gasto de energia, tá? Por quê? Porque a gente, tradicionalmente, não foi feito para ficar longos períodos concentrado. Bom, agora que você já entendeu por que você desconcentra, agora que você já entendeu como é importante você estar concentrado durante os estudos, vamos aí dar algumas estratégias para aumentar a sua concentração. A primeira delas, e a que eu mais gosto, a que eu mais enfatizo para que você utilize, é estudar de acordo com o ciclo Pomodoro, tá? O que é isso? No nosso caso aqui, como a gente faz sessões de 1 hora e meia ou 2 horas de estudo, o ideal é que você faça pomodoros de 30 minutos, tá? Então, estuda 30 minutos, pausa 5 minutos, estuda mais 30 minutos, tá? E aí, a cada 2 ciclos desses, você pode dar um intervalo maior aí de 15 a 30 minutos, tá? Por que é importante fazer esses intervalos curtos a cada 30 minutos? Justamente por essas observações que eu te falei, né? Que a gente não consegue mais se manter concentrado por 50 minutos. Eu não sei se você conhece, você já assistiu aquele TED Talk, né? São várias palestras que acontecem ali, e essas palestras, elas são muito rápidas. São palestras de 18 minutos. Por que 18 minutos, né? Porque é o tempo que as pessoas conseguem ficar concentradas. Mais do que isso, mesmo que seja uma palestra muito boa, a pessoa vai se dispersar, tá? Então, o TED Talk ele foi feito num formato em que as palestras duram no máximo 18 minutos. A pessoa tem que passar a informação importante dentro dos 18 minutos, tá? E você vai perceber que quando você acostuma com o Pomodoro, naquelas matérias que você está rendendo mais, que você gosta mais, que você tem mais facilidade com o conteúdo, você vai perceber que às vezes vai dando 30 minutos aí que você vai começar a desconcentrar, tá? Por outro lado, aquelas matérias que exigem mais da sua atenção, que você tem mais dificuldades, são mais cansativas, você vai perceber que com 20, 25 minutos, você já começa a olhar no relógio. Por quê? Porque você já está ficando desconcentrado, tá? Você já está se cansando, você já está precisando do intervalo. Então, super recomendo que você implemente o Pomodoro. No começo, você vai estranhar, vai ter uma certa dificuldade, vai parecer que você está perdendo tempo. Eu já escutei coisas do tipo, mas parece que quando eu começo a me concentrar, aí tá na hora de parar, tá? É normal. Só que, na verdade, não é que você está demorando mesmo para se concentrar, porque seu organismo ainda não está acostumado com isso. O cérebro ainda não entendeu que é o momento de estudar, tá? À medida que você vai implementando essa técnica, você vai perceber que você vai se concentrando cada vez mais rápido, tá bom?
Então, experimenta o Pomodoro, testa aí por pelo menos uns 15, 30 dias. Eu tenho certeza que você vai adorar essa técnica. Uma coisa muito importante é, nesses 5 minutos de intervalo que a gente dá, que faz parte da mesma sessão de estudos, então, se você está fazendo uma sessão de 1 hora, você tem esses 5 minutos ali entre os blocos de 30, tá? Nesse tempo de 5 minutos, não é para você mexer no celular, não é para ler um livro, de preferência, nem é para você ficar conversando muito, tá? É um momento realmente de descansar. Você pode fechar os olhos, respirar um pouco, fazer uma meditação, pode deitar um pouco a cabeça, pode tomar uma água, comer alguma coisa, ir ao banheiro, mas não é o momento nem de mexer com o celular, nem de ler alguma coisa, nem de ficar conversando muito. Por quê? Porque quando você faz isso, você acaba que não descansa, tá? Uma outra coisa também que é muito importante é coloca o celular para tocar, tá? Por quê? Se você fica com aquela responsabilidade de olhar para ver se já deu 5 minutos, você acaba também não conseguindo um descanso completo do cérebro, tá? Então, coloca para despertar quando terminar os 5 minutos, porque você vai conseguir realmente relaxar, né? Desfocar totalmente durante esses 5 minutos de intervalo, e aí você vai perceber que quando começar o próximo bloco, você vai estar muito mais descansado. Bom, essa é a primeira estratégia. A segunda estratégia que funciona muito bem também para concentração é a rotina, né? O nosso cérebro, quando ele fica mandando muitos insights ali, olha, você precisa ligar para sua mãe, olha, você precisa pagar essa conta, olha, você precisa ir no mercado, é porque ele não sabe o que você está fazendo naquele momento, tá? Se você tem uma rotina muito bem definida, se o seu cérebro sabe exatamente o que você vai fazer a cada momento, a tendência é que ele pare de ficar mandando essas mensagens fora de hora, tá? Então, se você tem muita dificuldade de concentração, uma estratégia interessante é você criar um ritual para começar a estudar, tá? Então, de preferência, tenha o seu cantinho do estudo. Por quê? Imagina só, se você usa o mesmo ambiente em que você estuda para dormir, para comer, para assistir televisão, o que acontece? Quando você chega ali, o cérebro não sabe o que você vai fazer, né? Eu estudo no quarto, sentado em cima da minha cama. Quando você chega lá, entra no quarto e senta na cama, o seu cérebro não sabe se vai assistir uma televisão, se vai mexer no celular, se você vai deitar para dormir. E aí ele fica confuso, tá? Eu sempre estudo na mesa da sala de jantar. Bom, mas na mesa da sala de jantar é lugar que você conversa com a sua família, é lugar que você mexe no seu celular, é lugar que você faz as suas refeições. Então, quando você senta ali, o seu cérebro não sabe o que vai esperar, o que vai vir, né? Então, quando você tem um ritual mesmo, bom, eu tenho aqui o meu cantinho de estudos, uma mesma cadeira que você só sente ali quando você vai estudar, né? E aí você tem o seu horário de estudos, você tem o seu cantinho de estudos. Quando você já levanta, já começa, por exemplo, eu estudo todos os dias depois que eu tomo café, tá? E aí quando você acaba de tomar o café, o cérebro já está entendendo a mensagem que, opa, daqui a pouco ele vai sentar lá para estudar. E aí você vai lá para o seu cantinho, senta e estuda. Você vai perceber que quando você tem isso muito bem definido, a concentração ela começa a acontecer de uma forma mais automática, tá? Ju, mas quer dizer, então, que eu sempre vou ter que estudar no mesmo lugar? Não, tá? Mas se a concentração nesse começo é uma dificuldade sua, isso vai te ajudar bastante. Depois, você já vai acostumando, o cérebro já vai entendendo que você precisa se concentrar quando começa a estudar. E aí a concentração é como se fosse um músculo, sabe? A gente vai treinando ele com o tempo, tá? Mas no começo, ter essas estratégias ajuda muito. Uma outra coisa que eu gosto bastante também é ter um bloquinho de anotações do lado, tá? Pode ser um papel de rascunho, pode ser uma caderneta, pode ser um post-it. Sempre ficar do lado ali quando você vai estudar com um bloquinho de papel e uma caneta. Por quê? É normal a gente receber aqueles insights, né, que eu falei, de coisas que você precisa fazer. Porque o cérebro está te lembrando, ele não sabe que horas que você vai fazer aquilo, ele sabe que você precisa fazer, então ele vai mandando as mensagens. O que você vai fazer quando vier essa mensagem? Olha, você precisa ligar para sua mãe. Primeira coisa, você não vai parar de estudar para ir lá ligar para sua mãe, tá? O que você vai falar? Você vai fazer? Você vai anotar no seu papelzinho lá na sua cadernetinha, ligar para minha mãe. E vai mandar essa mensagem para o cérebro. Olha, ok, já entendi. Vou ligar para minha mãe hoje às tantas horas, tá? E aí você volta e continua a estudar. E aí ele vai te mandar uma outra mensagem. Olha, você precisa comprar papel higiênico no supermercado. Você vai escrever lá, comprar papel higiênico no supermercado. E vai falar, tudo bem, hoje às 19 horas eu vou ao mercado para comprar papel higiênico.
E aí, olha só uma coisa que é muito importante para que essa técnica funcione, tá? Você realmente precisa cumprir aquilo quando você confirmou. Bom, se eu falei que vou ligar para minha mãe assim que eu terminar essa sessão de estudos, assim que terminar a sessão de estudos, eu vou ligar para minha mãe. Se eu falei que eu vou ao supermercado hoje às 19 horas, hoje às 19 horas eu vou lá no supermercado comprar papel higiênico, tá? Por quê? Porque se você anota, fala que vai fazer e não faz, o cérebro vai entender que, olha, quando ela anota ali não adianta nada. Depois ela não faz. E aí ele vai continuar te bombardeando com essas informações, tá? Então, isso também super, super funciona. A outra coisa é estar num ambiente com menos estímulos, né? O que é a falta de concentração? É justamente a dificuldade de manter o foco na atividade que eu estou fazendo, que no caso é estudar, né? E por que eu não consigo manter o foco? Porque tem outras coisas brigando pela minha atenção. Quanto menos coisas eu tenho em volta brigando pela minha atenção, mais fácil é para que eu consiga me manter concentrado, para que eu consiga manter o meu foco. Então, é óbvio que quanto menos estímulos você tem no seu ambiente, quanto menos barulho você tem no ambiente, melhor é para você. Então, se você mora numa casa que tem muito barulho, comece a estudar com fone, com abafador de ouvido. Eu gosto muito, nessa última vez que eu estudei agora, né, para ser Cefaz Minas, eu já tinha as crianças, inclusive a gente estava na época da pandemia, eu estava em home office, as crianças em homeschooling, eu tenho 3 cachorros em casa. Então, silêncio é uma coisa, é um artigo de luxo aqui na minha casa, tá? Inclusive, provavelmente em algum dos vídeos você vai escutar uma criança gritando, um cachorro latindo, porque silêncio absoluto aqui em casa é realmente muito difícil. E aí, o que eu fazia? Eu colocava o fone de ouvido, eu baixei um aplicativo que chama Brain FM, tá? Depois eu deixo aqui embaixo o nome certinho para você. E esse aplicativo é de ondas bineurais. Então, são neurocientistas que combinaram com músicos e eles fizeram uma série de sons que funcionam para que o cérebro desempenhe melhor determinada atividade. Então, tem ondas bineurais para você se concentrar, tem ondas bineurais para você meditar, tem ondas bineurais para você dormir, tá? Então, você precisa encontrar a onda bineural apropriada para aquela atividade que você quer fazer. Então, no caso aqui, se você quer estudar, tem que ser ondas bineurais que facilitem aí a sua concentração, o seu foco, a sua atenção. E funciona bastante, tá? Eu nunca gostei de estudar com música, eu precisei recorrer a esse aplicativo, porque realmente as crianças faziam muito barulho na minha casa, na época a gente namorava num apartamento ainda, então era bem difícil conseguir estudar quando eles estavam acordados, e funcionou tão bem para mim, que depois, mesmo nos períodos que eles não estavam em casa, que minha casa estava aparentemente mais silenciosa, eu percebia que quando eu colocava o fone com as ondas bineurais, eu conseguia me concentrar melhor do que sem o fone, tá? Acabou funcionando também como um outro gatilho, sabe? Da mesma forma que o horário é um gatilho, que o local de estudar é um gatilho, colocar o fone e ligar as ondas bineurais também acabaram funcionando como um gatilho. Quando eu fazia aquilo, meu cérebro já entendia, ok, ela vai estudar, é a hora de se concentrar aqui. Então, também super funciona, tá? Agora, outras estratégias que são mais óbvias, né? Mas o óbvio precisa ser dito, porque são muito, muito importantes. Sem essas estratégias que eu vou te falar agora, nenhuma das outras que eu te expliquei vai funcionar, tá? Que é o quê? Você precisa estar com as suas necessidades básicas atendidas. É impossível se manter concentrado se você não dormiu direito, se você está morrendo de sono, se você está com fome, se você não está hidratado, se você está doente, tá? Então, você precisa estar bem para conseguir desempenhar bem a tarefa de estudar. Então, precisa ter uma boa noite de sono, precisa estar alimentado, precisa estar hidratado para que você consiga realmente dar o seu melhor durante o seu tempo de estudo. Eu tenho certeza que se a concentração é um problema para você, implementando essas estratégias, vai melhorar muito o seu foco e a sua concentração. Depois deixa aqui nos comentários para mim quais foram as técnicas que você colocou em prática e o que você percebeu aí de melhora nos seus resultados. A gente se encontra no próximo vídeo.